Segunda Crônicas, capítulo 20, versos 17 e 18, diz assim: nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã sair-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando-o. Amém? Queridos, por certo você conhece muito bem a história do rei Josafá. Às vezes nós nos deparamos com certos problemas na nossa vida, com certas encrencas, com certas confusões, percalços. A vida não é um jardim de flores. Nós não estamos isentos de enfrentar tribulações, perseguições, percalços e lutas. No entanto, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber e nós vamos aprender alguns posicionamentos de pessoas que tiveram sucesso em meio às lutas da vida. Pessoas que, embora estivessem enfrentando grandes batalhas, entenderam que Deus poderia dar a eles vitórias, e eles fazem por merecer. Eles confiam em Deus, eles depositam a sua confiança total em Deus. Eles não apenas oram, eles também se posicionam da maneira que Deus quer. Eles não apenas oram, mas eles também recebem uma direção de Deus para a vida deles. Às vezes eu e você achamos que o fato de orar vai resolver os nossos problemas, os nossos conflitos, de uma vez por todas. Às vezes nós achamos que o fato de orar naquele mesmo instante vai resolver o problema. Você precisa compreender que quando você ora, você fala com Deus, e após falar com Deus, Deus falará contigo, e nesse falar pode haver com certeza uma direção de Deus para a sua vida, uma revelação de Deus para o teu coração, e uma posição que Deus quer que você esteja. A Bíblia diz que Josafá recebe uma dura notícia, de que exércitos se combinaram, se uniram, e estava vindo contra ele uma grande multidão. Este homem recebe a notícia, e a Bíblia diz que ele agora se atemoriza, porque Josafá sabia que ele facilmente seria destruído, que o seu reinado facilmente seria destruído, com tamanha multidão que estava vindo contra ele. Não era apenas um rei, não era apenas um povo, mas povos estavam vindo contra Josafá para o destruir. E a Bíblia diz que quando ele toma esta notícia, quando ele recebe esta notícia, ele se desespera, ele teme, porque ele sabe que não podia contra aquela multidão, que não podia vencer tamanha batalha. Ele entende que ele estava perdido diante de tal situação. Mas a Bíblia diz que aquilo que é impossível para nós é possível para Deus.
Josafá, a Bíblia diz, queridos, preste bem atenção, que ele se pôs a buscar a Deus. Josafá teme. Josafá sabe que aquela batalha seria uma batalha cruel contra ele, e que ele não podia contra aqueles exércitos. A primeira coisa que Josafá faz diante do problema não é esmurecer, não é ficar triste, não é murmurar contra Deus, não é abandonar o barco, não é blasfemar contra Deus. Muitas vezes nós, diante dos problemas da vida, nós começamos a questionar a Deus, nós começamos a perguntar a Deus o porquê disso, o porquê daquilo, se eu te sirvo, como se Deus tivesse a obrigação de nos abençoar ou de nos ajudar. Eu quero te dizer uma coisa: Deus é socorro bem presente na hora da angústia, mas você precisa entender qual é a tua posição diante de Deus, para que você compreenda qual a posição de Deus diante dos teus problemas e diante das tuas lutas. Então Josafá entende, preste atenção, Josafá entende que apenas Deus poderia tirar ele desta grande batalha, que apenas Deus poderia dar vitória a ele, que sem Deus ele estaria perdido, que sem Deus aquele exército ou aqueles exércitos que se uniram contra ele, destruiria ele facilmente. Então ele entende que precisa buscar socorro em Deus, ele entende que precisa buscar a Deus, ele entende que Deus traria um escape para a vida dele, ele entende que Deus daria a ele vitória. Esse é o entendimento de Josafá diante das lutas da vida, diante daquela guerra, diante daquela má notícia. E assim a Bíblia diz que Josafá, no versículo 3 do capítulo 20, então Josafá temeu e pôs-se a buscar a Deus. Aqui eu aprendo uma coisa: nem todas as más notícias produzem más resultados, nem todas as lutas têm o papel de nos destruir. Às vezes o problema que assola a nossa vida, às vezes o problema que enfrentamos, tem o caráter pedagógico de nos ensinar a buscar a Deus. Tem pessoas que só buscam a Deus quando a luta aperta, quando a enfermidade bate na porta, quando a dificuldade assola a sua vida, então ele corre para Deus, então ele busca o Senhor. Por outro lado, tem pessoas que quando estão enfrentando lutas, que quando estão enfrentando adversidade, ele se afasta de Deus, porque ele tem um sentimento de decepção, ele tem um sentimento de tristeza, ele tem um sentimento de frustração, porque ele entende que Deus o deixou cair na situação difícil. Josafá, muito pelo contrário, Josafá entende que o tempo de dificuldade é o tempo de buscar a Deus, o tempo de luta é o tempo de buscar a Deus, é o tempo de se achegar a Deus. Não, quem sabe que Josafá não o buscava da forma correta, mas quem sabe esta luta agora que ele teria que enfrentar fez com que ele buscasse a Deus mais. Eu quero ser um profeta de Deus na tua vida hoje, que esta luta que você enfrenta é apenas um propósito para você se achegar mais a Deus, para você entender que Deus está esperando você buscar a Ele, para Ele então se revelar a você e manifestar a sua glória. Então Josafá se põe a buscar a Deus. A segunda coisa que Josafá faz, no versículo 4 diz que Judá se ajunta para pedir socorro a Deus. Josafá lhe apregoa jejum em todo Judá e Jerusalém. Ele busca pessoas e ele começa a dizer: gente, nós estamos perdidos, vamos buscar a Deus.
Não apenas Josafá está buscando a Deus, mas ele está levando todo um povo que estava debaixo do seu governo, que estava segundo a sua voz, para buscar o Senhor. Pois aqueles que se ajuntam para buscar a Deus têm resposta de Deus. Agora não apenas Josafá estava buscando a Deus, mas um povo estava buscando a Deus. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Agora Deus está diante de um povo, o povo está buscando a Ele. Não apenas um homem, mas este homem influencia pessoas a buscar a Deus com Ele. Eu quero te dizer uma coisa: ao invés de você murmurar, ao invés de você reclamar, se junte com pessoas para buscar a Deus por causa do teu problema, por causa da tua luta, por causa da tua adversidade. Se una, como diz o ditado popular, que a união faz a força. E como diz as Escrituras, que cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Às vezes, preste atenção nisso aqui, às vezes o problema da nossa vida tem um caráter pedagógico de trazer unidade entre nós e outras pessoas, de fazer com que o povo venha se unir em um só propósito. Às vezes o problema tem um caráter pedagógico de unir famílias. Você já percebeu que quando um passa por problemas, as pessoas acabam se unindo mais, se juntando mais? Às vezes o problema ele tem esse caráter pedagógico de se unir para buscar a Deus, de revelar pessoas que estarão do teu lado, dizendo: eu estou orando pela tua causa, eu estou orando contigo por causa deste negócio, eu estou intercedendo a Deus por causa de ti, eu sou o intercessor. Ali você descobre quem ora por você e quem não ora, quem está junto contigo e quem não está junto contigo. Você precisa entender os princípios e as revelações das lutas que enfrentamos. Terceira coisa, Josafá se põe de pé na congregação, na casa do Senhor. Josafá se põe de pé. Às vezes, quando nós enfrentamos lutas, quando nós enfrentamos problemas, você já viu que nós geralmente muitos não se colocam de pé. Eu não estou falando na perspectiva literal de ficar de pé, muito embora Josafá ficou na perspectiva literal. Acontece que muitas pessoas, diante dos problemas da vida, ele não fica de pé, ele fica retrocedido, ele fica prostrado diante da situação, ele fica reclamando da situação, ele fica chorando por causa da situação, ele fica de cabeça baixa, cabisbaixo, triste. Mas eu quero te dizer que Deus hoje te dá uma direção: se coloque de pé, porque ninguém recebe vitória de cabeça baixa. Ninguém, pastor, mas eu estou passando por tantas lutas, por tantas adversidades. Mas eu quero te dizer que vitória não vem para quem anda de cabeça baixa. A nossa vitória não está no chão, a nossa vitória está nos ares. A nossa vitória vem do alto, a nossa vitória vem de Deus. Olhe para cima, diga como salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Pare de olhar para as lutas, pare de olhar para baixo, passe a olhar para cima, passe a olhar para Deus. Coloque os teus olhos em Cristo e passe a buscá-lo. Se posicione como vencedor. Se posicione como um soldado, pronto para a batalha, pronto para vencer. Então a Bíblia diz que ele se coloca de pé na congregação, na casa. Escute isso aqui: na casa do Senhor. Deus está falando algo poderoso. Tem gente, quando passa lutas e adversidades, sabe o que ele faz? Ele abandona a igreja. Mas a Bíblia diz que Josafá se coloca de pé na congregação, na casa do Senhor. Você sabe de uma coisa? A importância de estar aqui unido, a importância de estar orando junto. A Bíblia diz que Ana, mesmo sempre indo no templo, não recebendo o seu milagre, ela não deixou de estar no templo. Ela todos os anos estava ali orando, estava ali clamando, estava ali buscando, até que um dia no templo ela recebe uma palavra que mudou a sua vida. E ela recebe: vai e seja feito conforme tu pediste. Neste lugar
Na congregação dos justos existe palavra de direção de Deus para a sua vida. Então ele se coloca no meio da congregação, na casa do Senhor. Muitos se afastam. Muitos se afastam dos cultos. Ah, pastor, estou passando tantas lutas, tantas adversidades, não dá para eu ficar mais na igreja. A gente encontra essas caminhadas, a gente encontra esses discursos. Eu não vou mais, porque eu estou passando uma luta ferrenha. Mas Josafá não, ele sabia, porque havia uma promessa, que todo aquele que orasse no templo, que todo aquele que orasse na casa, o Senhor ouviria a oração que fizesse naquele lugar. Foi palavra de Deus, foi promessa de Deus. Então ele sabia disso. E sabe o que ele faz, queridos? A Bíblia diz que quando ele faz isso, ele recebe resposta de Deus. Diz as Escrituras que a palavra de Deus vem para Josafá dizendo: Josafá, olha Judá e Jerusalém. É o versículo que nós lemos: nesta batalha não tereis que pelejar, não tereis que lutar. Existe batalha sem lutar? Existe. A batalha que Deus pega por nós, a batalha que Deus assume, a batalha que Deus luta por nós. Às vezes, querido, deixa eu te dizer algo de Deus. Tem batalhas que é nossa, mas tem batalhas nossas que são de Deus. Existe batalhas que é para nós batalharmos, mas existe batalha que é para Deus batalhar por nós. Existem lutas que somos nós que lutamos, mas existem lutas que é Deus que luta por nós. Como Josafá não podia aquela luta, Deus podia por Josafá. Como você não pode essa luta, Deus pode essa luta por você. Agora você precisa entender algo poderoso de Deus quando Ele assume a batalha do homem. Ele requer algo de nós. Preste bem atenção nisso aqui. A batalha que você luta é você que luta, mas a batalha que Deus luta por você, Deus espera duas coisas de você. Enquanto Deus está batalhando por você, Ele disse algo interessante para Josafá: não temais, nem vos assusteis. Eu não posso entender que Deus está batalhando por mim e ao mesmo tempo o meu coração está sendo tomado pelo espanto, pelo pavor e pelo medo. Eu não posso conceber essa ideia para Deus. Se Deus te dá uma palavra direcionada, uma palavra revelada dizendo: eu batalharei por ti, você precisa entender que Deus está dizendo: agora aquieta o teu coração, agora aquieta a tua alma, agora não temais, não fique assustada, não fique assustado. Deus está dizendo para nós: eu vou batalhar por você, mas eu espero de você confiança. Eu sondo o teu coração. Ei, se Deus está batalhando por ti, se Deus disse que vai batalhar por ti, por que você está temendo? Por que você está assustada, assustado? Por que você está sem direção, vai para um lado, vai para o outro, não sabe o que faz? Por que você está ansioso e ansiosa, se Deus deu uma direção e uma palavra dizendo: eu batalharei por vós? Então essa foi a resposta para Josafá: não temais, nem vos assusteis. Amanhã sair-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Perceba que eles vão para o campo de batalha. Perceba que Deus disse assim para eles: amanhã vocês podem sair ao encontro do povo, do exército, mas eu serei com vocês. Não fujam, preste atenção. Amanhã vocês vão sair ao encontro e o Senhor será convosco. Deixa eu te dizer uma coisa: toda vez que Deus está conosco,
não existe batalha perdida. Toda vez que Deus está com você, não existe batalha perdida. Mas preste atenção, porque mesmo estando a presença de Deus com eles, eles estavam indo para o campo de batalha. Eu quero te dizer uma coisa: quem tem Deus enfrenta batalhas. Quem tem Deus enfrenta lutas. Quem tem Deus muitas vezes tem que ir para o campo de batalha, mesmo que esta batalha não seja batalhada por você, seja batalhada por Deus. Esse pessoal não fica em casa de braços cruzados, com as pernas para cima, esperando as coisas. Deus dá uma direção: vai, amanhã vocês saiam ao encontro deles, e o Senhor será convosco. E eles fazem isso. Eles estão indo conforme a direção de Deus. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que, versículo 18: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando. Mas caminha comigo no versículo 22. Existe algo interessante que diz assim: e quando começaram a cantar louvores. Presta atenção, esse povo não vai lá para batalhar. Deus manda eles irem, Deus manda eles ir ao encontro, ao campo de batalha. Mas aquele povo agora não está batalhando. Uma coisa é certa que esse pessoal está fazendo. A Bíblia diz no versículo 22 do capítulo 20: e começaram a cantar louvores em meio à batalha. Esse povo está cantando louvores. Sabe o que quer dizer isso? As lutas que sobrevêm na minha vida não podem nos impedir de adorar. Não podem interromper a nossa adoração. Não podem afetar a nossa vida com Deus. Não pode afetar a nossa fé. Não pode afetar o nosso louvor. E a Bíblia diz que em meio a tudo aquilo ali, eles estão cantando louvores. E enquanto eles estão ali adorando a Deus, enquanto eles estão ali cantando louvores a Deus, o exército, presta atenção, o exército inimigo está vindo para destruir ele. O problema está vindo para destruir eles. As lutas estão vindo agora. Os soldados inimigos, adversários estão vindo agora com toda a fúria. E ao invés desse pessoal estar ali com armas, ao invés desse pessoal estar indo de encontro, a Bíblia diz que todos eles estavam cantando louvores a Deus, cantando louvores a Deus, cantando louvores a Deus. Eles estavam direcionando a adoração, enquanto os inimigos e os problemas apertavam na sua vida. E a Bíblia diz que enquanto eles adoravam, o Senhor, versículo 22, pôs emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e nas montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Aquele povo ficaram perdido. Os inimigos ficaram perdidos, se perderam. Versículo 23, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e para exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram uns contra os outros para destruir-se. Enquanto eles adoravam, Deus resolvia tudo. Enquanto eles adoravam, Deus manifestava o seu poder e a sua glória. Enquanto eles adoravam, Deus dava o escape. Enquanto eles adoravam, Deus mudava o cativeiro deles. Enquanto eles adoravam, Deus os livrava. Enquanto eles adoravam, Deus batalhava por eles. Não permita, não deixe que nada e que ninguém interrompa a tua adoração, interrompa o teu louvor, interrompa o teu servir a Deus. Enquanto as lutas apertam, você intensifica a adoração.
enquanto as lutas te sufocam, você intensifica a adoração a Deus, você intercede a Deus, você confia no Senhor. Como diz aquele hino, Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Então Jó responde no hino: mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Então a música continua dizendo: Jó, você não tem motivo, perdeu os teus bens, teus filhos e teus amigos. Não é assim? Mas a Bíblia diz que Jó, Deus mudou o cativeiro dele, Deus mudou a história dele, e a glória, como assim podemos dizer, da segunda casa de Jó foi maior do que a primeira. Jó perdeu um tanto, mas Deus deu a ele 2 tantos. Não importa o que você perdeu, Deus é um Deus de restituição. Não importa como está a sua vida, Deus é um Deus de vitória. Não importa como está o problema, Deus é maior do que o problema. Não importa a adversidade que assola a tua vida, Deus é maior do que a adversidade que assola a sua vida. Eu quero te convidar hoje a colocar a tua batalha nas mãos de Deus, a ser um homem que se levanta e se coloca de pé para orar, a ser uma mulher que se levanta e se coloca de pé para orar, e você vai ver com os teus olhos, porque a Bíblia diz que Deus diz: ficai de pé, postai, ficai de postura, para que você veja a vitória, o grande livramento de Deus. Você vai ficar de pé para ver a glória de Deus em teu favor. Você vai ficar de pé para ver o agir de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Mas é de pé que você entende e vê a glória de Deus. A tua posição diante das lutas, e como está o teu coração diante das lutas, determina o que Deus vai fazer para com a tua vida, determina o que Deus vai fazer desta luta que você enfrenta, dessa adversidade que você enfrenta. Mas de uma coisa nós não podemos nos deixar esquecer, de que Deus é um Deus que batalha por nós, que confia em nós, ou melhor, que espera que confiamos nele. Não existe situações em que Deus não possa intervir. Não existe situação em que Deus não possa nos dar vitória. Mas eu estou sendo um profeta de Deus para a tua vida hoje. Tome uma posição de adoração. Tome uma posição de oração. Tome uma posição de confiança. Tome uma posição de busca. Porque enquanto você busca, enquanto você adora, enquanto você confia, enquanto você espera, enquanto você louva, Deus age em teu favor. Deus age em favor da tua causa. E eu quero te dizer algo para encerrar essa pregação. Não são os problemas que vão te destruir, que vão te abater. Deus vai intervir entre você e o problema. Escute, antes do exército chegar até Josafá, Deus chegou primeiro. Deus se interviu no meio do caminho. Talvez muitas coisas podem estar vindo contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. Mas eu quero ser um profeta de Deus hoje na tua vida para te dizer que Deus vai intervir entre você e a batalha, entre você e a luta. Deus vai intervir. Então o recado de Deus hoje é: não temais,
Não vos assusteis, porque nesta peleja não tereis que pelejar, apenas postai e vivede, porque o Senhor pelejará por vós. A tua esperança e a tua confiança precisa estar nesta palavra, precisa estar em Deus, precisa estar nele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e nós teremos vitória por causa de Deus e não por causa dos nossos próprios méritos. A vitória vem de Deus, a vitória vem de Deus para a tua vida, para a tua casa e para a tua família, e Ele nos dará a vitória, porque aquilo que nós não podemos fazer, Ele fará por nós. Aquilo que nós não podemos alcançar, Ele alcançará por nós. Aonde nós não podemos ir, Ele irá por nós. Os filhos que não podem ser alcançados por nós, Ele vai alcançar a nossa família, a nossa casa, enfim. Seja qual for a luta, Deus te dará vitória, mas assuma a tua posição diante de Deus. Não volte atrás, não volte atrás. Seja forte e corajosa, seja forte e corajoso. Apenas creia que o Senhor entrou nesta batalha e que você não precisa fazer nada a não ser crer e confiar. Receba esta palavra no teu coração, para que então você receba a vitória.